pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje aconteceu um imprevisto, então eu resolvi gravar essa aula para vocês, porque na verdade é a aula que eu daria na sala de aula para vocês, né? Muitos estão em casa, mas eu resolvi gravar esse vídeo assim para dar algumas explicações referente ao Past Continuous que nós vamos estudar hoje. Então, na página 23, nós temos aqui o resumo do Past Continuous, tá? Nós vimos sobre os past, né? Simple past, o verbo to be no past, o there to be no past. E agora nós vamos falar do Past Continuous. O que seria o Past Continuous? O Past Continuous é o tempo verbal que nós usamos para falar de coisas que estavam acontecendo no passado. Então, nós usamos o verbo to be no passado, que é o was ou were, mais o verbo acompanhado do ing. Então, por exemplo, she was working yesterday. Ela estava trabalhando ontem. Então, eu tenho o she as a subject, como sujeito. Tenho o was, porque eu tenho o verbo to be no past, para she. E eu tenho work acompanhado do verbo de ing, wing, que é o gerúndio, né? Indo, endo, ando. Ok? E o Past Continuous, ele é usado para descrever coisas que aconteceram no passado. Esse passado precisa ser um passado muito distante? Pode ser distante? Pode. É necessário que seja distante? Não. Então, por exemplo, pode ser uma coisa que aconteceu há alguns minutos atrás? I was thinking you. Few minutes ago. I was thinking you. Então, eu estava pensando em você alguns minutos atrás, você chegou. Então, coisas que estavam acontecendo. Então, pode ser que estava acontecendo alguma coisa e aconteceu outra depois também. Então, esse tempo verbal é usado para falar deste passado, um passado que aconteceu de um minuto para trás. Pode ser um minuto, tá? I was talking to you when someone called. Então, eu estava falando com você quando alguém me ligou. Então, é um Past Continuous, que eu estava falando com você quando alguém ligou. Então, aconteceu algo logo depois, tá? Posso falar, então, de coisas que aconteceu muito tempo atrás? Sim. I was living in US in 2010. Eu estava morando nos Estados Unidos em 2010. I was talking to my mom last week. Eu estava falando com a minha mãe semana passada. Sobre você, about you. Então, há alguns exemplos que nós usamos o Past Continuous. Assim como ontem eu coloquei aquelas especificações para vocês, subject, Past Continuous, o verbo to be in the past, was, were, para cada sujeito. Então, eu tenho que saber I was, you were, he, she, it was, we, you, they, were. Tá? Então, esses são o uso do verbo to be no past para cada sujeito, ok? E para negar, como que fica? Para negar, eu vou colocar o not. I was not talking to you. Eu não estava falando com você. E para perguntar? Para perguntar sempre, quando eu tenho o verbo to be numa frase, verbo to be afirma, verbo to be nega e verbo to be perguntar, ok? O verbo to be, ele tem autonomia para fazer as três coisas, tá bom? Então, quando você vê verbo to be numa frase, tem was, tem were, tem am, tem are, tem is, você pode usar para negar e para perguntar também. Então, eles sempre vão à frente, a não ser que tenha question words. Por exemplo, what were you doing during the night? O que você estava fazendo durante a noite? Então, eu usei o what na frente, que é o question word, tá bom? Bom, então, para negative, interrogative, nós já falamos, tá? O uso deles nós falamos, tá? Então, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão praticar. Então, na página 24, tem um exercício para vocês praticarem. Então, hoje, durante a aula de hoje, tá? Eu não sei quem é que tá aí para fazer a aula com vocês, né? Quem tá passando esse vídeo, algum professor que ficou aí, né? Porque eu tive que sair um pouquinho antes. Então, o professor que estiver vai acompanhar vocês. Tem algumas pessoas na sala e tem algumas pessoas em casa. Então, página 24, exercício do 1 ao 6. No exercício 1, você vai
escrever frases usando as coisas que estão aqui. Então, Peter sent an email in a cybercafé. Então, você tem que lembrar que você tem que colocar o ing no verbo. No 2, você também vai completar a frase. No 3, você também vai pegar alguns verbos que estão ali no box. No 4, você vai corrigir algumas frases que estão, né, diferente. E assim vai. Nós temos até o exercício number 6, tá bom? Nossa prova vai ser semana que vem. Então, assim, gente, eu vou dar a prova para vocês na terça-feira, dia 15. Porque na segunda eu faço um resumo e no dia 15 eu faço a prova com vocês. Eu não sei se eu tinha marcado para segunda, mas eu não quero fazer na segunda, eu vou fazer na terça, tá bom? Porque aí na segunda eu faço um resumão, faço aí a nossa revisão para a prova e E na terça-feira, dia 15, eu faço a prova com vocês. Tá bom, pessoal? Eu espero que todos tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e a gente se vê então next Monday, ok? Beijinho, bye bye.